E sucedeu no mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no mês 5º, que Hananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que desse lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Hananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que lançarei de sobre a face da terra a ti, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 28. O confronto de Jeremias com o falso profeta Ananias ilustra muito bem o fluxo da verdadeira profecia comparado ao fluxo de falsas profecias, principalmente nos dias atuais, quando estamos na iminência do início dos juízos apocalípticos. Ananias proclamava o quê? Em primeiro lugar, ele fazia vista grossa ao pecado de idolatria desenfreado no meio do povo. Não considerava as injustiças do governo de Judá, escravizando os endividados, em vez de dar-lhes a oportunidade de pagar suas dívidas, com uma verdadeira prosperidade vinda do Senhor, proveniente do abandono da idolatria e do respeito e obediência aos mandamentos de Deus. Era cego para a imoralidade e os adultérios e prostituições promovidos principalmente pelos cultos pagãos ocultistas, amplamente praticados pela população em geral. Era mais do que evidente que uma situação de juízo severo estava às portas, mas ele teve a ousadia maligna de profetizar paz e prosperidade
como se Deus estivesse absolutamente satisfeito com o governo de Judá e com todo o povo. Jeremias, em contrapartida, com certeza denunciava estes pecados e anunciava um terrível e iminente juízo sobre a nação, a cidade de Jerusalém e o templo, o maior símbolo da espiritualidade dúbia e hipócrita do povo de Judá, que reverenciavam o templo e eram assíduos nas celebrações da religião judaica, mas em casa tinham nichos da Rainha do Céu e Baal, e participavam das orgias imorais dos rituais ocultistas pagãos. Alguma semelhança com a prática do cristianismo religioso denominacional de hoje? Outra coisa importante: Jeremias não desejava este juízo, por isso trabalhava incansavelmente por um arrependimento nacional, que evitaria este juízo, assim como os ninivitas fizeram no tempo de Jonas e evitaram o juízo profetizado por Jonas. Jeremias não estava interessado na sua reputação profética, mas no arrependimento de Judá. Fica aqui um recado. Muitos profetas apocalípticos da internet parece que até experimentam algum prazer em anunciar as terríveis catástrofes que virão num quase sentimento de vingança contra as injustiças do mundo. Isso está longe do verdadeiro espírito profético que há nos verdadeiros profetas do Senhor. Leia as Lamentações de Jeremias e você entenderá o que há no coração de um verdadeiro profeta do Senhor.